prova. Tem uma atividade aqui para entregar. Dr. Fábio Silvério, da Universidade de São Paulo, doutor em Bioquímica Física. Ele nos pergunta: quais características celulares você utilizaria como critério para defender o neurônio de uma célula de glia ou satélite ao observar uma lâmina? Descreva brevemente as diferenças na mielinização observada no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. A emissão de neuritos e seu crescimento são eventos dependentes de fatores presentes no microambiente? Dê um exemplo. Escreva a migração de neurônios durante o desenvolvimento do sistema nervoso central. Neurulação no desenvolvimento? Mano, não acaba nunca. Qual a origem e o papel das células das cristas neurais do sistema nervoso? E te acabou. Aqui é um negóciozinho para nós pegar os materiais. Esquematicamente, elas estão ao redor dos neurônios, tá? O corpo, elas estão ao redor do neurônio e assim elas são representadas esquematicamente. E percebam que a gente já começa entendendo pelo formato delas e a partir disso a gente consegue localizar melhor elas numa lâmina de microscópio. Então a nossa unidade primária de medida aí para falar de células neuronais é o neurônio. A gente tem lá o neurônio com seus dendritos, né, que são as suas ramificações em sua base. Aqui nós temos o cone um pouco mais abaixo, né, vindo da esquerda para a direita. E aí tem uma parte que é com bainha de mielina, e essa bainha de mielina ela tá ligada, repare, a um oligodendrócito, que é uma das células B que nós vamos analisar. E ao final do neurônio, você tem ele se encontrando com outros dendritos de outro neurônio do lado direito, e o encontro de dois neurônios, a gente já sabe que é uma sinapse. E por onde a gente começa a desvendar um pouco o que cada célula parece e é, para poder encontrá-la numa lâmina de microscópio. Vamos começar pelos astrócitos. Essa verdinha aqui com o olhinho, que é o núcleo, né? No caso seria o soma, seria o astrócito. Ele parece uma estrelinha, parece um solzinho, redondinho. Ele não tem aquele rabicho de axônio, ele só tem o miolinho dele e as ramificações. E aí você encontra ele de duas formas. Pode encontrar ele fibroso, próximo à substância branca. Possivelmente o astrócito no esquema anterior é um astrócito fibroso porque está perto de um neurônio mielinizado, então está perto da substância branca ali. E ele tem prolongamentos delgados e pouco ramificados. Resinhas terminais nele, com núcleos grandes e ovoides e pouco corados. E ele tem também uma proteína ácida fibrilar glial, que é a PAFG. E aí quando você joga o reagente, você joga uma substância que reage a ela, né? E também pode ser um astrócito protoplasmático, um astrócito de uma substância cinzenta, que vai ter prolongamentos um pouco mais grossos e muito ramificados. Lembrando que também os astrócitos são responsáveis pela cicatrização, regulação do metabolismo, barreira hematoencefálica. Então ele serve como uma barreira ali para não passar neurotransmissor onde não deve, enfim, né? Então ele sustenta, serve como barreira. E ele também tem uma proteínazinha. Tava vendo, nessa obra aí, Caiu do Caminhão. Se você ir lá na parte dos astrócitos, ele produz uma proteínazinha que que remove dos espaços entre os neurônios os neurotransmissores. Ele não deixa perder neurotransmissor. É uma coisa interessantíssima. Sua representação, ó, pode ver que ele tá aqui. Esse astrócito ele seria qual, hein? Ele seria um astrócito na substância cinzenta ou na substância branca? Provavelmente na substância branca, já que olha aquele agarradinho numa bainhazinha de mielina dele. E um capilarzinho, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele segura um capilar, ele também segura os neurônios e tal. Então ele age aí como sustentação. Potinho aí, que legal. Visão dele no microscópio. Então, como é que a gente descreveria um astrócito? Ele tem um núcleo ovoide ramificado, um formato parecido com uma estrela. Normalmente ele é encontrado nos espaços entre os neurônios, sendo ele grande responsável pela sustentação, dentre outras coisas, né? Também serve como barreira. E aí, esses são os nossos
astrócitos. Então, fiz a lâmina com os reagentes e tal. É um longo processo, né? Um processo delicado para poder passar uma lâmina pelo micrótomo, produzir uma lâmina de tecido neuronal bem interessante. E como é que eu identifico que é massa branca ou massa cinzenta? Olha que interessante. Substância branca, normalmente. É mais claro, substância cinzenta ou um pouco mais escuro. Então, como é que eu descreveria um astrócito? Núcleos grandes, ovoides poucos corados, proteínas ácida fibrilhar glial. Normalmente ele está posicionado como se fosse uma espécie de barreira. Temos o astrócito. Já os oligodendrócitos são bem interessantes. Então, no sistema nervoso central também. Diz que fazem as baías de mielina. Ele está representado da seguinte forma. Ligado normalmente ao axônio passando aqui. Você tem as baías de mielinas, que servem como se fosse um isolante. E aí o oligodendrócito, ele aparece como se fosse essa bolinha. A lâmina aqui, com luxol, a mielina se cora em azul, dando para ver a substância branca, a parte mielinizada nesse tom mais azulado. E aí você consegue ver, ligando essa mielina, entre elas assim, ó, coladinho nelas, essas bolsinhas com um soma no meio, com um núcleozinho no meio, que são os oligodendrócitos. Sistema nervoso central, diz no slide, os oligodendrócitos derivados dos glioblastos formam bainhas de mielina ao redor dos axônios. O padrão de mielinização do sistema nervoso central é diferente daquele do sistema nervoso periférico. O corpo celular dos oligodendrócitos não está intimamente associado à bainha de mielina como está de uma célula de Schwann, mas vamos ver mais para frente. Cada oligodendrócito fornece uma bainha de mielina a diversos axônios. Uma célula de Schwann forma uma bainha de mielina ao redor de um único axônio. Então a diferença entre um oligodendrócito e uma célula de Schwann vai ser a quantidade de axônios que ele consegue mielinizar. O oligodendrócito está no sistema nervoso central e já a célula de Schwann está no sistema nervoso periférico. Não há lâmina basal associada à bainha de mielina no sistema nervoso central. Os axônios mielínicos no sistema nervoso central não possuem um tecido conjuntivo de suporte, como acontece com as fibras nervosas do sistema nervoso periférico. Um citoplasma no oligodendrócitos é retido. Na célula de Schwann, o citoplasma é retido. No sistema nervoso central, a superfície do nodo está em contato com prolongamentos astrocíticos e no sistema nervoso periférico, o nodo é coberto por prolongamentos das células de Schwann. Aqui nós temos outra lâmina com a gentileza do pessoal da Unicamp. Repare, olha o oligodendrócito com a sua forma circular e um soma em seu centro, e ele aparentemente ele está ligado à bainha de mielina, bem destacado em rosa. Nessa lâmina também está etiquetado astrócitos e a micróglia, que veremos mais adiante. Micróglia que é muito importante para fagocitar alguns tipos de resíduos celulares, tecidos mortos, invasores patógenos, etc. Então, como é que descreveríamos numa lâmina de microscópio uma célula de oligodendrócito? A gente estaria esse formato, estaria eles, no caso do sistema nervoso central, ramificados a vários axônios, a mais de um axônio, o que diferencia ele de uma célula de Schwann, que só mieliniza um axônio. Nós descreveríamos eles também, por exemplo, na lâmina que o professor trouxe no slide de aula. No caso, a mielina se cora em azul, possibilitando a identificação do oligodendrócito em sua proximidade, ligado a ela. Eu responderia dessa forma. Eu falaria que ele parece um ovo frito, em cima de um ou mais axônios. Eu diria que é um ovo frito grudadinho em um ou mais axônios. Achou a baía de mielina, achou o axônio, provavelmente você acha. E se a gente está com uma lâmina de sistema nervoso central, se você tem essas informações,
acho que você encontra um oligodendroço. Pode confundir se você tiver com... Eu confundiria se eu tivesse com uma lâmina, com uma amostra de tecido do sistema nervoso periférico. E aí eu veria uma célula de Schwann e falaria, tem que pensar um pouquinho aqui, calma aí. Olha que interessante as fileirinhas de oligodendrócitos sobre feixes de axônios antes do início da mielinização. Então, quando está começando a mielinizar, está se formando essa bainha de mielina, olha como os oligodendrócitos, essas partes mais redondinhas, se posicionam em cima dos feixes de axônio. Micróglia. E a micróglia, hein? Vamos saber da micróglia. Eu associaria com uma batatinha brotada. Soma dela, um núcleozinho aqui mais escuro, redondinho. E o formato dela é de batata com broto, normalmente espalhada. Ela transita. Nesse livro aí, Caiu do Caminhão, diz que a micróglia consegue transitar pelo sistema circulatório também. Inclusive, tem um problema aí que é uma disfunção ocasionada aí pela perda de controle na quantidade de suas micróglias em determinadas áreas do cérebro aí, então. É pesado isso aí. É treta de estudar isso. A micróglia, ela fagocita, né? Ela tem uma propriedade bem interessante. Veja que interessante. Vai absorver impurezas, assim como vai defender o céfalo de alguns patógenos. Seu formato, eu diria que é essa batatinha ramificada, né? De tentáculozinhos, onde na ponta desses tentáculos ela vai removendo resíduos. Aqui eu acho que nós temos uma lâmina aqui de uma micróglia fagocitando. Ela basicamente vai quebrando. Ela tem enzimas digestivas dentro do seu núcleo. Vai quebrando as moléculas e vai fagocitando. Veja. Nós temos, então elas aparecem numa lâmina como se fosse linhazinhas compridinhas. E se a gente consegue aproximar ou ter uma imagem mais aproximada, a gente consegue notar essas estruturas capilares dela, essas ramificações dela. Normalmente, células satélites neurônios têm também um epêndima ou células ependimárias ou tenicitos também, tenicitos. Elas são revestimentos de cavidades, elas são cabeludinhas. Isso possibilita, inclusive... E aí essas células elas são interessantes porque elas facilitam, por exemplo, a movimentação do líquido encéfalo-raquidiano através dos cílios delas. Também protege como uma barreira o sistema nervoso central. E são células progenitoras na neurogênese. Você descreve elas no microscópio normalmente por suas fileiras. Elas vão estar normalmente revestindo cavidades. E você consegue notar que ela tem uma ou no máximo duas fileirinhas dessas células. Então é só uma barreirinha mesmo. Para, dentre outras coisas, o transporte dos líquidos raquidianos. Então descreveria como um corpo celular com cílios. Forma uma barreira. E está presente normalmente ao redor de cavidades, revestindo cavidades. Tá vendo essa parte mais escura que parece um contorninho do lado esquerdo? Temos cavidades e a cavidades ela tem tipo um contorninho assim. E são as células ependimárias. Glia do sistema nervoso central. Esse é o primeiro conjuntinho de células. Continuar nossa prova e continuar respondendo a questão 1.